É maioria simples esse. Os vereadores concordam com o encontro aprovado. Está aprovado em segunda votação. Questão de ordem, vereador. Declaração de voto, então. Declaração de voto, vereador Vanderlei Farias. Em declaração de votos, senhores vereadores, bem rapidamente aqui, eu quero agradecer Vossas Excelências pela sensibilidade e em nome dos grupos de teatro de Florianópolis, em nome de Isnarde Azevedo, de Ademir Rosa, Grupo Dromedário Loquaz, Grupo Erro, Grupo Traço, Grupo Persona, Circo da Bilica, Espaços Públicos, Alfândega, Mercado Público, pracinhas, qualquer canto da cidade que possam receber através da linguagem cultural que emociona, que faz chorar, que faz rir, faz questionar, faz dar gargalhadas, faz a gente pensar mais, uma massa crítica. Agradecer Vossas Excelências que puderam dar oportunidade do ano que vem, em setembro do ano que vem, com essa lei aprovada, que setembro se transforma no mês do teatro e que de uma vez por toda, nenhum gestor que esqueça ou dê as costas para a cultura tenha a possibilidade de fazer isso. Porque agora que através de força da lei nós possamos ter a garantia de que esses espaços públicos da nossa cidade possam ser invadidos pelos grupos de teatro da nossa cidade e de fora, fazendo de Florianópolis uma grande tenda, fazendo de Florianópolis uma grande arena, fazendo de Florianópolis um grande espaço cultural, que a gente possa ter um grande teatro a céu aberto, no mês de setembro e outros meses também, mais especificamente em respeito a Isnarde Azevedo, que deixou um grande legado para a nossa cidade, e a esses abnegados da cultura também. Agradeço Vossas Excelências pela oportunidade. Solicito, primeiro secretário, a leitura do terceiro projeto da ordem do dia. Não, vai. Maioria simples. Não. Faço questão de ordem, que é requerimento plenário aos vereadores, para que o terceiro, quarto, quinto e sexto projeto fiquem para a próxima sessão. Os vereadores concordam, a se encontram aprovados. Encerrada a ordem do dia, pergunto se o segundo secretário se tem algum vereador que tem explicações pessoais. Vereador Afrânio, vereador Lino, vereador Maico, vereador Marcelinho, vereador Vanderlei Farias. Presidente, eu peço permissão para me retirar da sessão, solicito sorteio. uma vez que o meu projeto não teve quórum para ser votado em segunda votação. Senhor presidente. E eu tenho compromissos externos. Senhor presidente. O vereador Marcelinho declina, vereador? Pela ordem, vereador Heraldo. Tenho um compromisso na sequência, por isso preciso me retirar. Só um pouquinho, vereador Pedrão, ele declinou das explicações pessoais, vereador Pedrão? Questão de ordem, senhor presidente. Não, Pedrão, não o Lino, Pedrão. Questão de ordem, vereador Marcelo. Eu também declino das explicações. Vereador Marcelo também declina. Pedrão e Marcelo. Sorteio. Vereador Afrânio, por até 5 minutos. Três, tá bom, Fred? 5 minutos. Colega vereador. Eu venho à tribuna para trazer a seguinte reflexão a todos e todas, porque hoje é dia 20 de setembro. Agora, no dia 22 de setembro, nós vamos comemorar, vamos dizer assim, porque está marcado no calendário. Comemorar significa memorar, né? De memória, coletivamente, então a todos uma comemoração. O chamado Dia Mundial Sem Carros, dia 22 de setembro, sexta-feira. Que, assim como nós
fizemos uma alusão ao Dia da Bandeira, ao Dia das Mães, ao Dia do Professor, ao Dia dos Namorados. Ou seja, é uma forma de se enaltecer um determinado simbolismo, um desejo de valorizar alguém. O Dia Mundial Sem Carros também vai no mesmo sentido. Ou seja, de propor uma reflexão sobre o uso abusivo, muitas vezes irracional, do automóvel como modalidade de transporte individual. E a necessidade de se pensar e repensar e de investir em políticas públicas no transporte coletivo. Ainda essa semana, o vereador Rafael Dausch me manda uma mensagem falando como é crescente o número de acidentados motociclistas, e geralmente em colisão com o automóvel. Os hospitais, as UTIs, o que recebem de acidentados, mutilados, gente que fica cego e tem que perder uma perna, fica trancado nas ferragens, o dispêndio de recurso público na área de saúde para cuidar desse tipo de situação e, inclusive, de doenças pulmonares decorrentes do CO2 que é lançado na atmosfera, as despesas do setor público na estrutura urbana, viária das cidades. Todo mundo quer pista livre, quer duplicação, depois quer quadriplicação, ou seja, cada vez mais automóveis, é uma overdose do carro nas cidades. Então, o 22 de setembro é uma data importante no sentido de se fazer uma reflexão. Quem puder deixar o seu carro em casa, quem puder vir a pé, trabalhar, bicicleta, ônibus, pegar uma carona com um amigo, diminuir, esse esforço no dia 22 de setembro estará sendo feito mundialmente. Tem cidades, como é o caso de Londres, que faz atividades no trânsito. No trânsito. Por exemplo, 2, 3, 4 quarteirões na cidade, é proibido o acesso de automóvel durante o dia normal do trabalho. Mais 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. O dia normal do trabalho significa uma forma de perceber o próprio funcionamento da cidade, do espaço urbano, do seu centro, de uma forma a impactar em todos os usuários do automóvel e transeuntes, enfim. Certamente o prefeito Jean Loureiro está reservando para o dia 22 de setembro algum evento também comemorativo ao 22 de setembro, Dia Mundial Sem Automóvel. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, nós temos apenas 7 vereadores em plenário, senhor presidente. Sim. Sim, vereador, não temos quórum para deliberar, para continuar a sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Eu queria vereador consultar se na antessala não tem algum vereador que pudesse Não tem. ajudar a fazer o quórum, que não precisamos debater, eu tenho um assunto importante a respeito dos testes. Eu queria deixar registrado hoje, porque isso aqui é grave. Os testes para realizarem, as pessoas realizarem testes de HIV vendidos em farmácia. Já começou no Rio de Janeiro, São Paulo, está chegando nas próximas semanas em Florianópolis. De que maneira que as pessoas estão preparadas para poder fazer esse teste? O governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, ou a Secretaria Municipal de Saúde,
Vão ter o registro dessas pessoas? É um tema importante que eu queria trazer, os dados, a importância do tema. Mas a gente não tem... E nós não temos vereadores para Questão de discutir. ordem, senhor presidente. Não temos É quórum. Eu não posso lastimável. nem ficar continuando a sessão com questão de ordem. Sim, sim, que Voltou o vereador. Voltou. Temos quórum agora, presidente. Agora Que bom. tem. Agradeço, vereadores. Obrigado, vereador Claudinei. Vereador Lino pede por até 5 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, aos 8 vereadores que estão aqui presentes, vereador Miltinho, vereador Lela, João Luiz da Silveira, vereador Maicon Costa, vereador Pedrão, vereador Afrânio, a presidência, vereador Gui Pereira, vereador Claudinei, vereador Marcelo da Intendência. É importante que eu fiz questão de ficar aqui na sessão para colocar esse destaque aqui, porque é um assunto que está grave, e só vou deixar para a semana que vem, e que é sobre os semáforos, que está com um problema sério de falta de sincronia, que o Rafael Martini, no dia de hoje, no Diário Catarinense, divulgou, e nós, praticamente, coincidentemente, nossa assessoria vem acompanhando isso, registrando alguns pontos polêmicos e graves na cidade, como é, por exemplo, o entroncamento entre a Valdemar Vieira, ali no Sacos Limões, com a rua Governador Ramos da Silva, em que já morreu um motociclista ali. Também tem aqui no Mirante, aqui na Praça 15, no Eixo, também esse semáforo está intermitente, vamos dizer. Ele fica, já está 2, 3 dias, que não funciona. Bom, já foi motivo de reclamação com vários vereadores sobre o problema geral na cidade, da falta de mesmo que funcione o sistema, não há sincronização. Por exemplo, no Shopping Guatemi, na Beira-Mar Norte, quando abre o sinal, ali perto do hospital, em frente de Guatemi, o outro fecha. Então, você sai correndo e fecha, e tranca. E o pior é o seguinte, que mesmo que não há sincronia, às vezes varia a sincronia, negócio absurdo. Então, eu quero dizer, e o problema depois da meia-noite, você tem o semáforo fica em amarelo, piscando, como é aqui, que tem vários assim, e que gera um problema de segurança no trânsito. E se alega, mas o problema de segurança, o carro fica parado no trânsito. Mas o problema não é uma garantia. Se você obedece o trânsito, você não tem garantia também de segurança. Bom, então há um problema, eu quero destacar aqui, que isso aqui não é um problema local, é um problema sistêmico, geral na cidade. E nosso mandato, nós estamos protocolando uma proposta de poder fazer uma sincronia do usuário que tem um aplicativo e que você possa, a prefeitura, marcar em cada semáforo uma numeração, que hoje existe numeração no sistema, mas colocar lá a numeração com disque, você disca um telefone e registra o problema no sinal. Então, o sistema central pode controlar o problema na cidade como um todo. Então, eu quero colocar aqui, isso aqui é grave, por quê? Porque afeta não só os casos particulares, mas o sistema de transporte coletivo como um todo, como o articulista Rafael Martini hoje, no Diário Catarinense, destacou. Ou seja, atrapalha o problema geral do transporte coletivo. Então, nesse sentido, eu quero colocar que eu sei que está em processo de licitação, se não me engano, a atual prefeitura, mas enquanto não tiver isso, a prefeitura tem que instalar um programa de contingência, de emergência, porque vidas estão em jogo. Então, até quando vai sair essa licitação e quando vai ser aplicado para a empresa que ganhar o sistema de licitação. A gente sabe que isso é uma polêmica dos radares complicada, mas nós temos que ter um programa de emergência, de contingência e de emergência. Então, aqui eu quero colocar, nesse caso em particular, se aqui o cinegrafista pudesse colocar, aqui, né, nós temos, como nós temos uma equipe de madrugada, aqui como no entroncamento dos Sacos Limões, aqui aparece, exatamente nesse entroncamento aí, com a foto, aí exatamente na Valdemar Vieira, ali no Sacos Limões, que você não dá para ver muito bem, mas está em amarelo, né? E o que gera uma confusão no trânsito. Isso acontece na cidade como um todo. Já está ocorrendo vários acidentes. O vereador, não vou citar o nome aqui, mas já essa polêmica que pode, não pode. Bom, o próprio Michael, né, que tem sido vigilante na cidade sobre esse assunto, Michael. Então, a gente não tem que dar uma solução definitiva para isso.
E não quero entrar aqui no aspecto que é que controla esse tema. Antes era o IPUF. Agora, onde é que está esse controle? Então, nós temos que também pensar modelos de gestão e de controle e de fiscalização disso. Então, nesse sentido, nós temos uma proposta para debater aqui nesta casa de um sistema de controle de sinalização com o número que está em cada semáforo, no mapa geral da cidade, que os usuários possam também fazer um sistema de fiscalização e levar os dados para a central para não ter esse problema. A cidade piorou com relação ao sistema de sincronia que tinha antes, que hoje nem tem. Que na Beira-Mar Norte antes tinha uma sincronia bastante sintonizada e hoje não. Então, esse é um problema generalizado. A própria Beira-Mar Norte também tem, nos entrocamentos com a Bocaiúva, dá confusão no trânsito. Você entra na Bocaiúva, se você entra com vários carros em fileira, dá confusão e depois dá atropelamento. 30 segundos. Então, eu não quero me desater a um ponto aqui ou outro, mas a nossa equipe está vigiando isso, colocar esse registro para a prefeitura, porque enquanto não sair licitação, 3, 4 meses, a cidade fica, entendeu? Totalmente na insegurança e sujeitos e risco de morte. Então, eu quero parabenizar o colunista Cavalho Martini, que coincidiu com a nossa equipe, está vigiando isso, de madrugada, a gente detectando alguns problemas graves no sistema de trânsito. Né? Mas eu acho que salve o dia sem carro, dia 22, e parabenizo o vereador Afrânio. Vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Vereadores que permanecem aqui ainda. Vereadores que permanecem ainda aqui nesse término de sessão, vereador Pedrão, vereador Lino Pérez, vereador Vanderlei Farias Ulela, vereador Afrânio, vereador Marcelo da Intendência, Marcelinho, vereador Miltinho, vereador Claudinei e vereador presidente Gui Pereira. Vereador Lino, quero corroborar com a sua palavra, com as suas palavras aqui em relação à questão semafórica em Florianópolis. Nós costumávamos brincar, né, antes de ser vereador, que o prefeito que não conseguia organizar os semáforos da cidade não podia ser prefeito. O antigo gestor dessa cidade, prefeito César Souza Júnior, não conseguia organizar. E o atual já vai chegando a 9 meses de gestão e também continua com esse mesmo problema. Nós precisamos dar um encaminhamento definitivo para essa situação semafórica, que é a responsabilidade do município. Mas não é sobre isso que eu venho falar, que eu acho que é um tema bastante importante. Eu venho, na verdade, nesse tempo de explicações pessoais, para falar exatamente do mesmo assunto que o vereador Afrânio Tadeu Beaupré veio aqui nas suas explicações pessoais. Vereador Afrânio, 22 de setembro é 2 vezes importante na minha vida. Primeiro que 22 de setembro é o dia que nasceu minha mãe, Marleide Demétrio da Costa. E não por coincidência, é o Dia Mundial Sem Carro. E há 5 anos eu optei, vereador Afrânio, por não ter carro. Não significa que eu não ande de carro. Eu ando de carro, mas eu optei em não ter carro. Não significa que eu não dobre minha bicicleta, porque ela é uma dobrável, e coloque ela num porta-mala de um veículo automotor. Também faço, porque a minha bicicleta permite essa dualidade e essa integração. Então, vereador, no dia 22 eu já farei aquilo que eu costumeiramente faço. Vou vir para a Câmara Municipal de Vereadores, ou de bicicleta ou de ônibus, mas com a minha bicicleta consorciada dentro do ônibus, aglutinada dentro do ônibus, com essa conexão, com essa integração. Participarei, inclusive, do desafio multimodal nesse dia. Muita gente deve se perguntar, mas como eu vivo sem carro? Como é possível viver sem carro? É sim possível viver sem um carro, sem a propriedade, sem a posse, sem a necessidade de ter um carro. Os aplicativos, os táxis, o ônibus, o caminhar, uma bicicleta dobrável ou mesmo uma bicicleta fixa, consorciado, aglutinado, integrado. Essa integração nos permite fazer deslocamentos muito mais inteligentes dentro de uma cidade. Deixando o carro, vereador Lino, o senhor, que é um grande defensor das causas da cidade, do urbanismo, da arquitetura, deixando o carro somente para deslocamentos muito maiores, em rodovias, em cidades. Então, eu sugiro, lá no nosso gabinete, vereador Marcelinho, nós temos 4 bicicletas dobráveis, está à disposição os vereadores, vereador Vanderlei Farias Ulela, quem quiser no dia 22, vem para a Casa Legislativa, vereador Pedrão, os demais,
A gente pode sair cada um de um ponto de bicicleta, chamando a atenção para esse assunto, fomentando esse assunto. E eu vou dizer para vocês, eu estou sempre à frente, porque a bicicleta é um veículo muito inteligente, é um pedestre inteligente. Nos pequenos centros urbanos, nessa região da Bacia do Itacorubi, na região central, ela sempre me permite estar à frente dos carros, porque nós não temos mais trânsito em Florianópolis. Não existe mais trânsito em Florianópolis. O que existe em Florianópolis é congestionamento. Trânsito não se tem há muito tempo, porque os veículos não transitam pelas vias. E o vereador Afrânio colocou muito bem aqui, nós não podemos partir da ótica de solução de mobilidade urbana, querendo alargar as ruas, Marquinhos, que me acompanha aqui na tribuna, meu grande amigo. Florianópolis não tem condições de ampliar a rua. Como que a gente vai duplicar a Tiradentes? Como que nós vamos triplicar a Mauro Ramos, a Ercílio Luz e outras vias? Nós precisamos incentivar a utilização de modais ativos, e isso passa pela concepção da restrição do veículo automotor, dificultando o acesso do veículo automotor a determinados centros. E isso só é possível ser feito quando se tem coragem. E por isso, vereador Afrânio, vereador Lino, eu admiro o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, mesmo eu sendo do PSDB e ele sendo do PT, pela sua coragem de provocar a humanidade... Mais 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Pela coragem de provocar a humanidade em uma cidade verdadeiramente mais humana. Foi isso que o Haddad fez lá em São Paulo. Mas, infelizmente, o povo paulistano não compreendeu a gestão daquele prefeito, não conseguiu entender isso. Quem sabe, um dia, arrependido, entenderá daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Para encerrar, vereador Vanderlei Farias. Leila. Por até 5 minutos. Senhores vereadores, quero agradecer muito, ainda que seja um pouco que ridículo subir na tribuna e agradecer pelos vereadores que permaneçam até o final da sessão, por eu ser o último a ocupar essa tribuna em explicações pessoais. Agradecer, vereador presidente Gui Pereira, vereador Claudinei, vereador Miltinho, vereador Marcelinho, vereador Pedrão, vereador Maicon, vereador Lino e vereador Afrânio Bopré. Salvo aqueles que fizeram os devidos registros de suas ausências por motivo de saúde. Como eu falei agora há pouco em questão de ordem, senhor presidente, me traz uma preocupação muito grande e precisamos da atenção do Poder Legislativo da capital de um tema que vai se tornar polêmico nos próximos dias, pode ter certeza. Porque a Anvisa, em maio desse ano, vereador Afrânio, se me permitam citar o nome dos nobres vereadores, autorizou a venda de testes de HIV em farmácia. Isso mesmo, vereador Lino. Testes de HIV em farmácia. Quando a gente parar para pensar que não é simplesmente um teste como um teste de gravidez, um teste de qualquer outro tipo de doença simples, aquele testezinho para ver como é que está a insulina no corpo, é um teste de uma das doenças que mais apavora a cabeça das pessoas. Por mais que anos depois da grande febre, do preconceito que se tinha para com a doença, o HIV, mas ela assola assustadoramente o nosso país. Cresceu muito em todos os países do nosso planeta Terra, e não é diferente no Brasil. E o que eu vejo aqui, com essa atitude da Anvisa, nada mais é que mercado. É mercado. Alguém precisa vender um teste novo que chegou, que ajuda, facilita, mas pensem, senhores, nos riscos. Olha só aqui uma parte do texto, eu estou com várias informações e dados, por isso que eu fiz um requerimento que nós vamos começar a discutir na segunda-feira aqui, para fazer uma audiência pública na Comissão de Saúde e avaliar e tentar proibir a venda desse produto em Florianópolis, para tentar mudar essa realidade no país. Enquanto a Organização Mundial de Saúde vê o teste como um avanço na prevenção ao HIV, alguns especialistas têm olhado para o exame com receio.
Afinal, o que garante que as pessoas, após receberem o resultado, buscarão um tratamento adequado? Será que elas entenderão que as perspectivas de vida já são muito boas e vão ceder ao desespero ou à depressão? Vão se isolar? Ou pior, agora que vem o pior, que eu acho que é essa a ideia do Ministério da Saúde, vereadora Frânio, é de não ter mais registros. Porque a pessoa fez o teste ali, ela sai do registro do Ministério da Saúde. Saindo do registro, o que acontece? Obviamente os números vão despencar no nosso país. Beleza, conseguimos combater, o HIV está longe dos números que nós tínhamos há anos atrás. Estamos vendendo mais produtos, nos bastidores estão vendendo mais. Pessoas, como é que elas vão reagir sem um acompanhamento social, psicológico, social, diante de um resultado? Criaram até, a Anvisa criou passos, 7 passos, de 7 cuidados a tomar com o teste de HIV na farmácia. Rio de Janeiro e São Paulo já está um terror. A informação que se tem é de que pessoas estão querendo achar culpados na hora que recebe por falta de um acompanhamento psicológico. E vai ser assim, muitas pessoas vão ter formas diferentes de reação. De querer, alguém me fez um mal, vou fazer um mal também agora. Não pode acontecer, se tiver um despreparo. A depressão, o isolamento, o seio familiar, como é que fica? Então, cabe a reflexão hoje em explicações pessoais. Contribuo com vossas excelências que ainda permanecem no plenário. Tem muita informação aqui, nós estamos fazendo uma pesquisa já de gabinete, para que a gente possa aqui travar um grande debate e que Florianópolis possa ser um exemplo de resistência, que eu acredito que no debate nós vamos ter aqui, com certeza, pessoas defendendo a livre iniciativa, como a gente já viu, livre comércio. Mas isso aqui, gente, isso aqui é algo muito maior. Não é qualquer resultado, como já falei, de gravidez ou um teste de insulina. É um teste de uma das doenças que mais apavorou o mundo, década de 80, e vem cada vez mais assolando. Só para ter uma ideia, vereador Lino, para concluir, que eu vou ter meus 30 segundos aqui ainda, olha só a informação dos valores. Mais 30 segundos, vereador. O valor do equipamento, do kit. Reflexão agora. Deveres de casa para os gabinetes dos vereadores. De R$ 50 a R$ 70 reais o kit para testes. Expectativa de, até 2018, daqui a 1 ano e meio, 4,8 milhões de unidades serão vendidas no país. Fiquem com a reflexão. É dinheiro. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para a próxima segunda-feira, dia 25, hora regimental. Está encerrada a presente sessão.